Então, retomando, aí estamos no artigo 11 do RDC-BMERG. No seu parágrafo 1º tem a seguinte redação: a parte deve ser clara, concisa e precisa, deve conter os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e a hora da ocorrência, e caracterizar circunstâncias que a envolverem sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Então vejam, temos aí requisitos estabelecidos pelo regulamento disciplinar para a lavratura da comunicação disciplinar. Então ela deve ser clara, concisa e precisa, deve identificar todas as circunstâncias do fato. Então quem foi o sujeito ativo dessa provável transgressão disciplinar, qual o local, a hora onde ela ocorreu, qual foram as pessoas que presenciaram, todas as circunstâncias fáticas inerentes a esse fato. Nada deve faltar, tá certo? Tudo aquilo que for importante para a caracterização do fato deve estar contido na comunicação disciplinar. Inclusive, o apontamento, talvez, de eventuais elementos de prova para para se consolidar o entendimento de que realmente houve essa transgressão por ocasião do processo de julgamento da transgressão comunicada, né? E sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Então, não é correto ficar tecendo comentários no sentido de que aquele militar ele tem uma conduta ruim, que ele agiu mal, que isso, que aquilo, aquilo outro. É simplesmente comunicar o fato, tá? Se o militar é reincidente, cabe à autoridade que vai proceder o julgamento verificar isso na sua ficha disciplinar. Então aquele que comunica não é para fazer juízo de valor, não é para fazer julgamento a respeito daquilo que está comunicando, é simplesmente para se ater às circunstâncias de fato, tá certo? Então, pessoal, nós vamos passar agora para a questão de processo e julgamento. Visto toda essa parte constitucional, visto o conceito do nosso objeto de estudo, tá certo? Entendendo que a transgressão disciplinar é um ilícito administrativo no âmbito disciplinar, ou seja, aquele indivíduo, aquele militar, bombeiro militar no nosso caso, ele possui uma norma de conduta a respeito dos seus atos de serviço e descumpre essa norma de conduta. Ao descumprir, ao incidir num dos incisos do anexo 2, do item 2, desculpe, do anexo 1, relação de transgressões, ou no artigo 14 do RDC-BMERG, a cláusula de discricionariedade da autoridade administrativa, estará caracterizada então a ocorrência de um fato potencialmente ilícito. Potencialmente. Então eu disse a vocês o seguinte, isso aí vocês precisam anotar, tá? Eu não tenho transparências sobre esse assunto, isso é uma coisa que eu trabalho em sala de aula, tá? Mas são conceitos importantes e eu precisava até do quadro para expor isso, tá? Então, quando a gente retornar, muito provavelmente eu irei ao quadro para a gente trabalhar novamente essas ideias, tá bom? Mas é importante o seguinte, o que tem interesse para a gente nessa matéria? O ilícito. Então, ocorreu um fato que guarda uma relevância para a sua apuração. Um ilícito administrativo, que ocorreu diante do exercício funcional daquele militar. E aí eu disse a vocês, e repito, e se não disse ainda estou dizendo, que eu não me recordo, mas creio que já tenha dito, que um único ato potencialmente ilícito de um militar, ele pode se espraiar em 3 esferas de responsabilização. Então, 3 são as esferas jurídicas de responsabilização de qualquer servidor público, de qualquer agente público.
E o militar não foge disso. Então as três esferas de responsabilização do militar estão então no âmbito administrativo, onde esse ilícito vai se denominar transgressão disciplinar, tá certo? No que tange ao militar. Pode estar no âmbito penal, onde esse ilícito será denominado como crime militar. Então, crime militar, aquele ato que ofende a disposição da lei penal, que significa que o indivíduo está incidindo numa conduta, num tipo penal, caracterizado no Código Penal Militar, no Código Penal Comum ou na legislação penal extravagante, na forma do artigo 9º do CPM. Porque o artigo 9º do CPM, do Código Penal Militar, é que vai sinalizar para nós o que é o crime militar. E hoje existe o conceito do crime militar por extensão, né, onde, atendidas as disposições do artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar, o crime militar hoje poderá estar em qualquer lei extravagante, qualquer lei penal extravagante. Não só no CPM, mas sim em qualquer outra lei penal, tá certo? Então, esse é o crime militar, é aquele ilícito na esfera penal, que traz a incidência de uma conduta que possui relevância penal. E o ilícito civil, que significa o dano ao erário. E daí dano ao erário, não dano ao erário público, né? Porque a etimologia da palavra erário, ela já configura a situação de finanças públicas. Então, erário público é um pleonasmo, né? Então, a gente fala só erário, não erário público. Então, um ilícito civil praticado por um militar é um dano ao erário. Exemplo clássico de dano ao erário é o motorista que, por negligência ou imperícia, danifica uma viatura, né? Conduz essa viatura a um acidente de trânsito, ou essa viatura vira, né? No caso das viaturas aéreas, das plataformas, das escadas mecânicas, e vem a se ocasionar se configurar um dano ao erário, ao patrimônio público. Esse é o ilícito civil. Então, anotem isso. As três esferas de responsabilização são a esfera administrativa, onde o ilícito se denomina transgressão disciplinar, o processo e julgamento para esse ato supostamente ilícito. Então, ocorreu o fato, foi comunicado na forma. Então, vai se verificar a persecução administrativa dessa falta. Ela vai se dar por meio de quê? Do processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, onde nós vamos dar aquele suposto transgressor, aquele militar que está sendo acusado do cometimento de uma transgressão disciplinar, a possibilidade de exercer o contraditório, ou seja, trazer uma versão diferente daqueles fatos que estão sendo apresentados, que venha a seu favor, ou seja, rebater aquilo que está sendo imputado a ele, e a ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes. Então, poderá então o militar fazer uso de qualquer das provas admitidas em direito em sua defesa, e inclusive fazer uso da defesa técnica, né? Contratar um advogado ou buscar o auxílio da Defensoria Pública para que faça-se então a sua defesa nesse PAD. Então esse é um processo administrativo disciplinar, que redunda ao seu final na aplicação de uma punição disciplinar, também chamada pena disciplinar, né? Onde vai redundar uma punição àquele militar em âmbito disciplinar, administrativo, dentro do quartel.
tá certo? A segunda categoria de ilícitos que tratamos são os crimes militares. Então, crimes militares, nós vamos ter lá a incidência em condutas previstas na lei penal, na forma do artigo 9º do CPM, caracterizando então o crime militar. Seu processo e julgamento se dá aqui no Estado do Rio de Janeiro para militares estaduais, perante a Auditoria de Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro, em primeira instância, e em segunda instância pelas câmaras criminais do Tribunal de Justiça, certo? Então, a nossa segunda instância de justiça militar é exercida pelo próprio Tribunal de Justiça, as suas câmaras criminais. E a terceira esfera de responsabilização é a esfera civil, o ilícito civil, onde surge o dever de indenizar. Então, o militar que produz um dano ao erário, através dos instrumentos próprios, nesse momento aqui no EAD eu não vou me estender sobre isso, tá? Mas existem instrumentos próprios e polêmicas, controvérsias a respeito desses instrumentos, para que se faça o ressarcimento ao erário desse dano que foi ocasionado pela conduta ilícita do militar, tá certo? Então, tem vários aspectos aí que a gente precisaria de um tempinho para tratar. Então, até por ser o EAD, ainda não tinha falado isso, vou já fechando esse vídeo. Não, depois eu falo isso, desculpa. Só para fechar essa ideia. Então, ilícito civil, ressarcimento ao erário, tá certo? E também, para fechar, importante dizer para vocês que por um único ato, podem incidir essas três esferas de responsabilização. Então, uma transgressão de natureza grave, ela pode ser também um crime militar, pode haver a ofensa da lei penal, e pode também redundar num dever de indenizar, sem que isso constitua dupla nem tripla punição. Então, punir um militar disciplinarmente e aplicar a ele uma pena na auditoria não é bis in idem. Bis in idem é a dupla punição na mesma esfera de responsabilização. Eu vou encerrar e continuo no próximo vídeo.